Bem-vindos ao CLIU, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse Vai Cair o Enem nós vamos estudar uma das matérias que os alunos têm mais dificuldade de entender, que é a União Ibérica. E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que estejam saudáveis. Eu estou gravando esse vídeo ainda no período de pandemia, espero que vocês estejam conseguindo fazer isolamento social, que ninguém da família de vocês esteja doente, etc e tal. Empatia é tudo num momento como esse. A gente vai estudar hoje aqui, a gente vai entender um pouquinho um dos conteúdos que vocês têm muita dificuldade de entender, que é a União das Coroas Ibéricas. Quando a gente fala em coroas ibéricas, a gente está falando de dois países, a Espanha e Portugal. Espanha e Portugal, elas têm uma história muito de aproximação e separação. A gente está falando aqui do período que vai de 1580, depois da morte do Dom Sebastião, até 1640, com a restauração de Bragança. Nós vamos entender bem esse período aqui para a gente não... para vocês entenderem mais, e a gente vai encadear aqui com esse vídeo a questão das invasões holandesas e o Brasil holandês, né, para a gente poder ter esse desenvolvimento do que foi esse período na história, tanto de Portugal quanto do Brasil. Quando a gente fala, então, da história de Espanha e Portugal, e dessa aproximação e separação, ao longo da história, Portugal e Espanha, eles estiveram muito próximos de se tornar um reino só, e às vezes eles se distanciam para balizar as suas diferenças. Ou seja, quando está tudo bem, Portugal e Espanha, eles se definem como Portugal e Espanha. Quando a coisa está mal, eles se definem como Península Ibérica, ou Ibéria, ou Iberismo, como você achar melhor. Essa dinâmica é muito potente até hoje. Tem um livro do Saramago que chama Jangada de Pedra, que ele fala um pouco sobre isso. Tem lá um acontecimento e a Península Ibérica ela se separa do resto da Europa e se torna uma ilha. É bem interessante esse livro se a gente analisar por essa chave do iberismo e da União Ibérica. Vamos lá, vamos entender então por que juntou as duas coroas e por que elas se separaram. Existia um sujeito chamado Dom Sebastião. Dom Sebastião foi rei de Portugal. Ele era conhecido como o Desejado, ou o Encoberto, ou hoje, né, ele é conhecido como o Encoberto. Dom Sebastião é um personagem ímpar na história de Portugal. Por quê? Ele é envolto com o misticismo, porque já em 1500, no reinado dele, 1570, se não me engano, o editor vai colocar aqui o ano que ele começou o seu reinado. Lá, você já tem um declínio do Império Português. Lembrando que a conquista do Brasil, o achamento do Brasil, é a última etapa que nós temos do Império Português. O Império Português já encontra-se em declínio quando toma posse aqui do Brasil. Tanto que Portugal vira as costas da nossa colonização e vai manter as suas rotas comerciais com a Índia. E o Dom Sebastião, ele era uma pessoa muito mística, falavam para ele que ele ia retornar à glória de Portugal, que existiam profecias, que ele ia trazer a glória de Portugal de volta. E para isso, ele começa uma reconquista. Ou seja, o que é uma reconquista? Ele tenta conquistar territórios ao norte de Portugal que Portugal havia perdido. E essa vai dar na chamada Batalha de Alcácer Quibir, onde ele é morto e o seu corpo desaparece. Sumiu! Como ele não deixa herdeiros vivos, passa a ter uma briga dinástica aí. Quem sai coroado é o seu tio-avô, se não me engano, que é o Dom Henrique, que ele é um padre. Ele é um membro do clero e também não deixa herdeiro. E aí, por afinidade, quem vai assumir é o Filipe II da Espanha, Filipe I de Portugal. E aí tem a União Ibérica. Para a gente entender um pouco melhor isso, a gente tem que entender a formação desses dois reinos. A gente pode fazer um vídeo sobre a formação de Portugal e um sobre a formação da Espanha, mas vamos aqui elencar algumas coisas que eles têm de particularidades para a gente entender um pouco mais. Portugal
é baseado a sua formação enquanto Estado Nacional no espírito cruzadístico, na independência em relação à Espanha e na sua identidade. Portugal, Portugal se forma com a união de dois condados, o condado de Porto e o condado de Cali. Aí fica o condado porto-calense, que vai dar o nome de Portugal. Quem assume o trono de Portugal primeiro, o rei de Portugal, é o Dom Afonso Henriques. E ele funda a dinastia de Borgonha, que aí vão ser reis de Portugal até o Dom Sebastião. E depois você tem a dinastia dos Bragança, que vai ser a dinastia que a gente mais conhece dos portugueses. Inclusive, a dinastia que vai governar o Brasil com a família do Dom Pedro I e do Dom Pedro II. A Espanha, ela se forma através da Reconquista, ou seja, eram nobres do norte da Espanha e do sul da França que adentram o território do que é a Península Ibérica, expulsando os mouros. Há um debate na historiografia muito grande se houve ou não houve uma reconquista, como que um período de 300 anos pode ser entendido como um único episódio. Não estou aqui para entrar nisso, estou aqui de uma forma mais didática. Vamos na reconquista. Vamos pensar que houve de fato uma reconquista. Uma outra coisa que a Espanha tem é a sua relação com os mouros, com os novos árabes que habitavam a Península Ibérica. Diferente do que a gente acha e do que a gente pensa, a relação com os mouros era uma relação muito positiva. Existia uma relação de trocas comerciais, de trocas intelectuais e trocas culturais muito boa entre o Califado de Granada e os reinos cristãos, principalmente o reino de Leão, que é um reino que fica ao norte da Península Ibérica, é o reino de Navarra, que fica ao norte da Espanha, que hoje é um dos países bascos. Então, essa relação com os mouros de aproximação e de repúdio, ou seja, você tem ao mesmo tempo que você tem uma relação de trocas, uma relação direta comercial, você tem uma relação de militar, de conquista. E essa relação vai ser chave para a gente entender o pensamento e a mentalidade espanhola. Aqui é bom lembrar que esses dois países, então, eles estão imbuídos com esse espírito das cruzadas, ou seja, a mentalidade católica vai ser muito forte, tanto em Portugal quanto em Espanha, ao ponto que o protestantismo na Península Ibérica vai ser muito difícil de ser penetrado e quase não vai existir. Até os nossos dias hoje, a Espanha e Portugal são os dois maiores países católicos comuns, evidentemente, na Europa hoje. E se você olhar o mapa da América Latina, vocês vão ver que a colonização desses países, raros são os países que você tem um grande número de protestantes, apesar da onda neopentecostal que tem varrido principalmente a América do Sul. Com influência do Brasil, viu? Diga-se de passagem. Então lá, voltando. A gente tem a Batalha de Alcácer Quibir, o Dom Sebastião morre, não deixa herdeiros, e quem assume é o Dom Felipe I de Portugal, Dom Felipe II da Espanha. É muito comum isso acontecer, viu, nas coroas, de um rei ser rei de um país e rei do outro. O rei Jaime, por exemplo, da Inglaterra e da Escócia, ele foi Jaime II da Inglaterra e Jaime IV da Escócia, tendo as duas coroas ao mesmo tempo. Então você tem essa junção das duas coroas e passa a ser um país só. Esse país, então, passa a ser conhecido como União Ibérica. Tem um problema aí, muito sério, que é o problema de inimigos. Portugal tinha como seu grande rival, principalmente marítimo, a Inglaterra, ao ponto do Rio de Janeiro e Salvador terem sido alvo de ataques da marinha inglesa durante a primeira leva do período colonial. E o grande rival da Espanha na época era a Holanda, principalmente porque a Holanda queria se tornar independente e a Espanha não deixava. Isso vai dar um quiprocó lá na Guerra dos 30 Anos, que aliás vai ser um dos grandes motivos da Guerra dos 30 Anos, é a independência da Holanda. Se você quer um vídeo sobre a Guerra dos 30 Anos, deixe aí nos comentários. E aí a gente tem, então, essa união. Essa união vai ser muito propícia
para a América. Por que para a América? Quando você tinha os dois impérios coloniais separados, a gente tinha as questões do Tratado de Tordesilhas. O que é o Tratado de Tordesilhas? É aquele tratado que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Você tem lá na América Portuguesa, bota aí o mapinha aqui da América Portuguesa com o Tratado de Tordesilhas, editor, por favor. Então você tem a América Portuguesa e para lá você tem a América Espanhola. Combinaram com o resto dos países? Não, mas isso também não importa muito. Quando você tem essa união, você começa a ter no Brasil um adentramento da colonização, motivado por três rios, na verdade. O primeiro é o Rio Amazonas, que a gente pode ver aí o mapa do Brasil, ele começa a adentrar ali no Amazonas. O Rio São Francisco, que também tem uma interiorização, e aqui no sul-sudeste, através do Rio Tietê e do Rio Paraná. E aí você tem essa interiorização da colonização. Claro que com isso vai dar um problema muito grande depois, que a gente vai ter que ter o Tratado de Madrid, etc. e tal. Mas, calma que a gente chega lá. Com a União Ibérica, a América então passa a ser colonizada de uma única forma, e essa única forma se dá através das ordenações filipinas. O que são as ordenações filipinas? Era um código de leis feitas pelo rei Felipe, que determinava basicamente como deveria ser tudo. É o primeiro código escrito de leis da colônia portuguesa. Passa então, as ordenações filipinas, elas passam a ser uma norma de como construir casa, de como construir cidade, de como as relações se davam comerciais, quem podia ir para a América, quem podia voltar da América, enfim. As ordenações filipinas é um objeto histórico interessantíssimo da gente estudar. Com as ordenações filipinas, isso vai dar mais para frente lá com as ordenações pombalinas, porque há uma reforma dessas ordenações filipinas e de como se davam as relações entre Portugal e a colônia. A União Ibérica, então, faz com que Portugal e Espanha passem a ser uma única coroa, passem a ter uns únicos inimigos em comum e passam a ser defendidos por um único exército. Vai dar bom? Mais ou menos, né? Você tem aí, por conta da União Ibérica, você tem os mesmos inimigos que eram da Espanha, passam a ser de Portugal. E aí a gente tem as famosas invasões holandesas, que é onde os holandeses invadem primeiro, eles tentam invadir 1º de janeiro, não dá certo. Tentam invadir Salvador, ficam um tempo em Salvador, são expulsos. Aí eles vão invadir o que é o Pernambuco, constituindo assim o Brasil holandês. Aliás, um livro muito bom sobre esse tema é o livro O Brasil Holandês, do professor Evaldo Cabral de Melo Neto, que é primo do João Cabral de Melo Neto, por sinal. A União Ibérica, então, ela vai ser um capítulo muito importante da nossa história, porque é graças à União Ibérica que a gente tem essa interiorização da colonização, você tem essa defesa do território brasileiro com as invasões holandesas e você tem uma fixação realmente da colônia aqui no Brasil. É de se pensar que é graças à União Ibérica que a gente tem uma colonização portuguesa massiva no Brasil. E você passa a ter uma exploração cada vez maior do Brasil. E, aliás, durante o período da União Ibérica que você tem o surto, né, o ciclo do açúcar, que aí vai gerar uma riqueza enorme para o Brasil. Para o Brasil não, desculpa, para o Império Português, e o Brasil, como sempre, se dá muito mal nessa história. Então, acho que é um pouco sobre isso, né? Vocês têm uma dificuldade, os alunos têm uma dificuldade de entender por que juntou as duas coroas e por que separou. Por que separa? Porque existe um capítulo chamado Restauração Bragantina, ou Guerra da Restauração de Bragança. O que é isso? Quando você tem uma outra crise dinástica, que você tem começa um clamor em Portugal para se separar. Porque eles achavam que estava perdendo sua identidade, estava perdendo sua predominância. E você tem uma crise dinástica e os Bragança, eles fazem como se fosse uma revolução e tomam o poder e separam Portugal da Espanha mais uma vez em 1640. Com isso, Portugal passa a ser um reino independente de novo da Espanha e passa a administrar diretamente o Brasil, ou América Portuguesa, que você queira, afinal, não era só um estado, eram 3 estados. Era isso. Eu acho que tem uma dificuldade muito grande para entender por que separou e depois por que juntou e depois por que separou.
a gente tem que sempre levar em conta que esse dinamismo entre Portugal e Espanha, ele está sempre nessa chave da glória e opulência. Ou seja, quando Portugal e Espanha estão muito bem, eles se separam. São dois países diferentes, são duas mentalidades diferentes, não tem um tem a ver com o outro. Quando a coisa está ruim, eles pensam em se aproximar de novo. Mais ou menos como é o Brasil em relação ao Mercosul. Quando a coisa está bom, a gente se separa um pouco do Mercosul, a gente se afasta dos nossos parceiros comerciais aqui do Cone Sul. Quando a coisa está ruim, a gente se aproxima, porque é uma questão de micropoder aí. Você tem um poder maior no Brasil, por exemplo, um poder maior aqui na América do Sul, do que tem, por exemplo, no Hemisfério Sul ou com a diplomacia norte e sul. Acho que era isso, meus amores. Acho que eu espero ter entendido. E se vocês tiveram dúvida, a caixa de comentários está aberta. Estamos aqui para responder o comentário de vocês. Se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez no vídeo do Clio, não esquece de se inscrever e de ativar as notificações. Não deixe de deixar o seu joinha e dar aquele like se não gostou. Outra coisa muito importante é financiamento. Se você gosta do nosso conteúdo, quer que a gente produza mais e melhores conteúdos para todos e todas de forma gratuita, pense em financiar a gente. Nós temos basicamente duas formas de você financiar. A primeira é através da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Entra lá, www.catarse.me/Clio, onde a partir de R$5 você já ajuda esse projeto de comunicação histórica e de divulgação do conhecimento histórico a fazer mais e melhores conteúdos. Entra lá, conheça as nossas condições e as nossas faixas de contribuição. Outra forma é o PicPay. Editor, PicPay na tela. Lá, se você tiver um cashback, tiver uma graninha sobrando, viu esse vídeo, gostou? Manda pra gente, se não te fazer falta, evidentemente. Assim a gente consegue ter um fluxo de caixa e se financiar. Certinho, meus amores? Era isso. Espalhe esse vídeo aí para todo mundo, manda pro vovô, pra vovó, manda naquele grupo de WhatsApp, o pessoal que gosta de história, que eu sei que eles gostam. E era isso. Um beijo em todo mundo e o resto é a vida que segue.